Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso programa. Hoje temos o prazer de ter conosco o Jeffrey Sachs para debater as negociações destinadas a pôr fim à guerra na Ucrânia. Como podemos observar, Witkoff e Kushner já chegaram a Moscovo e irão dialogar com o presidente Putin para discutir de que forma o conflito pode ser concluído. Estava a perguntar-me quão otimista está em relação a estas conversações, porque um obstáculo-chave para um acordo é, claro, que especialmente os europeus exigem garantias de segurança muito completas para a Ucrânia. A crença é que a segurança depende de dissuadir a Rússia com a NATO na Ucrânia, enquanto qualquer discussão sobre restaurar a neutralidade da Ucrânia é vista como rendição. Dada essa mentalidade predominante, acha que as negociações de paz podem realmente avançar de forma significativa? Bem, temos lidado com esta questão há várias décadas, na verdade, não apenas há alguns anos. Portanto, o ponto que está a fazer é absolutamente correto. Há várias décadas que o Ocidente, incluindo os Estados Unidos da América e a Europa, tem exercido pressão para que a Ucrânia se integre na Aliança Ocidental. E isso implicou a adesão à NATO e à União Europeia. Estes dois clubes distintos tornaram-se progressivamente mais interligados ao longo das últimas 3 décadas, durante as quais este projeto da Ucrânia foi concretizado. Durante todo este período, até muito recentemente, os Estados Unidos e a Europa estavam alinhados para que a Ucrânia se tornasse parte da NATO e que a Ucrânia se tornasse parte da União Europeia. Isto foi, na verdade, claramente expresso por Zbigniew Brzezinski em 1997, no seu livro The Grand Chessboard, e também no seu artigo A Grand Strategy for Eurasia. E ele combinou a adesão à União Europeia e à NATO, afirmando que isto representa a expansão em direção ao Ocidente e que a Rússia teria de aceitá-lo. Bem, a Rússia não aceitou. A Rússia opôs-se desde 1991, quando isto se tornou um projeto real em meados dos anos 90. A Rússia opôs-se. A Rússia tem se oposto desde então. E o que também é verdade é que a Ucrânia esteve internamente dividida sobre esta questão desde sempre. A própria Ucrânia é uma combinação de etnia de língua nacionalista ucraniana na região ocidental e populações de etnia russa nas áreas meridionais e orientais, incluindo o Donbass. E tem existido divisões políticas e de atitudes em relação ao alinhamento ocidental ao longo dessas linhas, desde a independência da Ucrânia em 1990, 1991. Portanto, esta questão dividiu internamente a Ucrânia e foi a causa do conflito entre a NATO e a Rússia já há 3 décadas. O que se modificou recentemente é a visão de Trump, e esta é uma parte da visão do Estado de Segurança dos EUA, né? Porque os próprios EUA estão divididos dentro do Estado de Segurança. Mas a visão de que isto foi uma jogada que não resultou. Brzezinski prometeu em 1997 que seria sem custos e indolor. A Rússia não teria qualquer capacidade significativa de resistir. A equipe do presidente Biden, que tem estado a liderar a guerra verdadeira desde então, a escalada da Rússia em fevereiro de 2022 fez pensar que a Rússia colapsaria rapidamente, quer no campo de batalha, quer economicamente ou politicamente. O que Trump compreendeu, e alguns dos indivíduos que o rodeiam, é que esta estratégia de 3 décadas não teve sucesso porque a Rússia tinha declarado repetidamente que isto era de importância existencial para o país. Esta era uma questão fundamental de segurança nacional e a Rússia não cederia na prevenção do alargamento da NATO. Desta forma, isto conduz-nos até ao presente,
onde a perspectiva realista do grupo de Trump atualmente é que uma estratégia que deveria ser de custo reduzido e uma grande vitória não teve sucesso. Falhou ao longo dos últimos 30 anos, mas especificamente nos últimos 11 anos, porque os G7 instalaram um regime pró-NATO na Ucrânia em fevereiro de 2014 e era suposto ser algo fácil a partir daí, com a NATO a expandir-se e a Rússia a recuar. Os Estados Unidos da América estão agora a afirmar que já é suficiente. Temos outras prioridades a atender, temos outros interesses globais e não desejamos mais escalada. Os nossos arsenais estão bastante esgotados. Depois de todos estes anos de guerra e das guerras no Médio Oriente e dos riscos de guerra na Ásia Oriental, é a altura de reconhecer que isto foi de facto existencial. Para a Rússia foi uma tentativa. Para o Ocidente foi um jogo. Eu diria que para os Estados Unidos da América era suposto ser um jogo fácil, mas não funcionou como esperado. Portanto, o grupo de Trump deseja encerrar esta situação, cortar as suas perdas. No entanto, os líderes europeus afirmam que não, esta guerra necessita continuar. O regime ucraniano, que é um regime instalado pelos EUA, talvez de forma ainda mais compreensível diga que não, esta guerra precisa continuar. O regime depende inteiramente da continuação do conflito. Zelensky não possui perspectivas políticas viáveis assim que esta guerra chegar ao fim. Tem sido uma máquina de corrupção altamente lucrativa, além de todos os outros problemas existentes. O enigma para muitos de nós é por quê. Os alemães, os franceses, os britânicos, e com isso não me refiro ao público, mas sim ao pequeno grupo de liderança, estão tão insistentes em lutar uma batalha perdida que custou pelo menos 2 milhões de baixas ucranianas, tem sido um desastre. Por que é que eles estão tão interessados em prosseguir essa batalha? Diria algumas coisas sobre isso. Uma delas é que os seus públicos não estão do lado deles. Portanto, Merz, Starmer e Macron estão entre os políticos menos populares em todo o mundo. Não têm apoio público nos seus próprios países que não querem a Terceira Guerra Mundial. Eles não querem guerra com a Rússia. Na verdade, gostariam de ter pensões, segurança social, padrões de vida decentes mantidos. Eles não querem militarização. Portanto, esta não é uma causa amplamente difundida ou popular em toda a Europa. É uma causa defendida por Merz, Starmer, Macron e pelo pequeno grupo que representam. Agora, qual é essa causa? Eu diria que a maioria das pessoas que analisam isto de perto não tem uma boa resposta, uma resposta convincente para isso. Será que os seus próprios interesses políticos, os futuros, estão envolvidos num projeto falhado e, por isso, não conseguem admitir que estão errados? Será que são peões do complexo militar-industrial, tanto o deles como o dos Estados Unidos? Será? Quando observo Merz e o escuto, sinto quase como se ele fosse um alemão desejando vingança contra a Rússia devido à Segunda Guerra Mundial. Isso pode parecer um pouco severo, mas Merz é bastante comum. Ele é belicista, não falou nada sobre paz desde que virou chanceler e o apoio na Alemanha está a cair. Assim, não estou só ao dizer isso. Na verdade, estou alinhado com a grande maioria do povo alemão ao dizer isso. Portanto, tudo isto é para dizer, Glenn, que não estamos perante uma questão nova. Estamos perante uma questão que já perdura há 3 décadas. Durante o segundo mandato de Trump, ele afirmou repetidamente: vamos interromper esta guerra pelas razões que tenho mencionado. Posteriormente, os europeus e Zelensky intervieram, e Trump alterou a sua opinião, refletindo não apenas as suas mudanças de humor pessoais e alta volatilidade, mas também o facto de o estado de segurança dos Estados Unidos estar dividido.
Há um complexo industrial militar no EUA que está satisfeito em continuar a lutar. Estão a lucrar bastante. Esta é uma guerra muito lucrativa para os empreiteiros militares, para os senadores e congressistas que apoiam os empreiteiros militares. Então, quando pergunta se este é o fim, logicamente devia ser. No entanto, Donald Trump recuou em cada ocasião em que ele teve a oportunidade. Disse aos seus homólogos russos: vamos finalizar isto com base na neutralidade ucraniana e a questão é se ele irá recuar novamente. Espero sinceramente que a guerra chegue ao fim para salvar a Ucrânia desta terrível, errada e fútil situação. Conflito aparentemente interminável que tem sido conduzido há bem mais de uma década, e este empreendimento que tem sido realizado ao longo de 30 anos. Bem, o objetivo da NATO no pós-Guerra Fria parece ter sido desenvolver uma hegemonia coletiva na Europa para afastar a Rússia do continente, novamente encaixando-se no momento unipolar. Mas parte da divisão a que se refere dentro do CIWA parece ser que há uma nova ala de políticos americanos que acredita que a aspiração hegemônica esgotou os Estados Unidos e também impede que os CIWA se ajustem a estas realidades multipolares. Ou seja, está a ficar atolado na Europa quando as suas prioridades no mundo multipolar deveriam ser ter mais influência no hemisfério ocidental e também querem confrontar a China na Ásia. Não que isto seja necessariamente uma grande ideia, mas pelo menos a Europa deixou de ser uma prioridade. Assim, isto parece estar a dividir os SUE, mas também parece ser onde os europeus ficam muito desconfortáveis, porque não há realmente um plano claro para a Europa num papel após a unipolaridade, ou seja, depois dos Estados Unidos despriorizarem a Europa e deixarem parcialmente o continente. E não estou certo se esta é também a razão pela qual temos este ressurgimento do militarismo alemão. Mas dado que esta guerra começou como um conflito sobre a arquitetura de segurança europeia, sendo a Ucrânia um sintoma disso, até que ponto precisamos de um acordo sobre como deve ser a segurança europeia? Porque se estamos a lidar com isto como se fosse apenas uma questão sobre a Ucrânia, quando esta guerra não tem assim tanto a ver com a Ucrânia, mas sim como sendo apenas um componente. E também não está muito relacionado com território. Não parece que estamos a lidar com a verdadeira raiz do problema? Exato. Concordo. E acho essencial reconhecer que a estratégia dos ECEUA, que Brzezinski delineou em 1997, fazia parte de um quebra-cabeça maior. Era o tabuleiro de xadrez global, não era apenas uma questão europeia. A crença nos anos 90 nos Estados Unidos era a unipolaridade de que havia um hegemon global, que eram os Estados Unidos, e que era o papel do hegemon global garantir que nunca seria ameaçado por quaisquer aspirantes incômodos no futuro. Uma parte disso era encurralar a Rússia cercada na região do Mar Negro, basicamente transformando a Rússia numa potência de terceira categoria ou menos. Brzezinski opinou abertamente sobre a Rússia se desmembrar em várias unidades fracas. Unidades distintas que se juntariam como uma confederação, não uma federação, mas sim uma confederação composta por uma Rússia europeia, uma Rússia siberiana e uma Rússia do Extremo Oriente. Então, eles sonhavam que os Sacred iriam dominar o mundo, e esta é uma parte disso. E os verdadeiros sonhadores, os iludidos, ficaram conhecidos como os neocons. Eles acreditavam que os Estados Unidos da América iriam transformar a Rússia numa potência de terceira categoria ou completamente destruída e que os Estados Unidos dominariam o Médio Oriente. E isso foi uma grande parte do projeto, especialmente uma orientação sionista, porque os ECEUA foram repetidamente para a guerra em prol do grande Israel, o que é tão estranho e quase inimaginável. No entanto, isso fazia parte do plano neoconservador.
E na Ásia Oriental, a verdade é que eles não tinham uma estratégia para a China, porque não são pessoas muito inteligentes. Não conseguiram prever e não viram que a China iria emergir como uma grande potência. Se recuarmos até o final dos anos 90, a China mal figura em qualquer das discussões. Não é como se estivessem a planear o que fazer. A China era um lugar que ia montar os nossos brinquedos e componentes automóveis e eletrônicos, engrenagens e telefones e coisas assim. Naquela época não se tratava de uma questão de preocupação geopolítica. Portanto, este projeto unipolar teve a sua dimensão europeia manifestada na expansão da NATO. E isto, claro, contrariava a visão alternativa fundamental da segurança europeia, que era ostensivamente aquela que tinha terminado a Guerra Fria. Porque é importante lembrar que o término da Guerra Fria culminou na reunificação da Alemanha em 1990, fundamentada no contexto dos 4+2. O propósito desse acordo era assegurar uma segurança indivisível em toda a Europa, de modo que não existissem blocos. Na verdade, foi bastante explícito por parte dos CDU e da Alemanha que a NATO não desempenharia qualquer tipo de papel de bloco estratégico no futuro. E os EUA disseram a Gorbachev que não iriam aproveitar-se da sua decisão unilateral. O fim da aliança militar do Pacto de Varsóvia ou a sua fraqueza econômica e financeira no início da década de 1990. Teremos uma segurança que seja indivisível e diversos tratados e acordos no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa estabeleceram esse tipo de segurança indivisível. A NATO era completamente o oposto disso. A NATO representa a política de blocos. A OSCE simbolizou o término da política de blocos. Estive na União Soviética em 1990 e na Rússia desde o fim de 1991. Ouvi muito de Gorbachev, Yeltsin e outros sobre uma casa europeia comum, segurança indivisível, fim dos blocos, paz e cooperação. Eu acredito nisso. Acreditei nisso na altura. Penso que essa é a resposta para a segurança europeia. Os europeus, no entanto, não estão a aceitar isso. Isto é tão estranho. Na minha opinião, foi-lhes oferecida a paz e basicamente rejeitaram-na. Primeiro, sob a pressão dos Estados Unidos, disseram sim, preferimos a hegemonia dos Israel a uma casa europeia comum. Fizeram essa escolha. Eles tinham dúvidas e hesitações. Na verdade, o confronto ocorreu na cimeira da NATO em Bucareste em 2008, quando os EUA disseram: agora é o momento. Vamos expandir a NATO para a Ucrânia e a Geórgia. A chanceler Merkel e o presidente Hollande disseram que não era uma grande ideia. George Bush insistiu e disse: vamos avançar. Concordaram em avançar. Foi aí que o hegemon dos EUA dominou completamente, e a ideia de qualquer tipo de segurança que fosse indivisível desapareceu por completo. Então, quando questiona qual é a segurança para a Europa atualmente, a Europa necessita de um arranjo de segurança que não esteja fundamentado em blocos, mas a Europa não consegue entender isso. E, a propósito, o continente europeu cometeu este erro inúmeras vezes. Existe uma espécie de obstinação nisto na Europa. Estou a revisitar a história da Polônia, que recusou a formação de um acordo de segurança comum com a União Soviética em 1939, mesmo quando a Alemanha nazi estava prestes a devastar completamente a Polônia. Mas a Polônia odiava tantos russos que nem sequer considerou a União Soviética para proteção em 1939. Se olharmos para isso agora, é completamente suicida. Europa. A Europa é simplesmente um lugar difícil. Toda a gente se odeia. E por isso não conseguem imaginar uma segurança coletiva. Não conseguem imaginar uma segurança unida. Agora, o que recomendo para isto? Recomendo que os europeus
tenham uma diplomacia direta com a Rússia. Recomendo, aliás, que não coloquem a segurança europeia literalmente nas mãos de alguns políticos dos estados bálticos. Isto é colocar a política europeia nas mãos das pessoas mais intensamente russófobas de todo o continente europeu, sem dúvida alguma. Mas se a Europa mantiver a sua russofobia, não haverá segurança para a Europa. E se a Europa não se envolver em diplomacia, não haverá paz para a Europa, independentemente do que os Estados Unidos façam. Portanto, quando me pergunta qual é o arranjo de segurança europeu, seria que os europeus percebessem que a Rússia não vai a lado nenhum. A Rússia é uma parte integrante da Europa e tem sido, geograficamente, é uma parte da Europa até aos Montes Urais, pelo menos. E militarmente, culturalmente, diplomaticamente, geopoliticamente, financeiramente, economicamente, é. E se os europeus pensam que os Estados Unidos vão, de alguma forma, impedir que isso aconteça, bem, essa era a ideia da Guerra Fria, mas isso já passou. Portanto, se a Europa está à espera que os Estados Unidos voltem a encenar a Guerra Fria, esqueçam. Os EUA estão cansados, têm grandes déficits orçamentais. A Rússia não é vista como uma, mesmo que tenha sido vista erroneamente na altura, mas não é vista como uma ameaça comunista global. Sabe, os Estados Unidos simplesmente não estão interessados nos ódios europeus e por isso deveriam falar com os russos e perceber do que realmente se trata a sua segurança indivisível. Sim, na verdade assinámos acordos em 1990, a Carta de Paris para uma nova Europa. Isto deveria ser a estrutura para a Europa pós-Guerra Fria. E como disseste, dois dos temas principais eram a segurança indivisível, portanto não deveríamos aumentar a nossa segurança à custa do outro lado, e claro, sem linhas divisórias. Isto foi superar a política de blocos no espírito de uma casa europeia comum. Esta era a ideia. Mas não, agora tudo isso desapareceu. E como disseste, com os Estados Bálticos, a russofobia que lá existe tornou-se essencialmente a política oficial da UE, o que é bastante extraordinário. Mas tivemos Kaja Kallas, a chefe da política externa da UE, a fazer este discurso onde argumentava que seria maravilhoso se a Rússia fosse derrotada, porque então se houvesse muitos países mais pequenos, seriam muito mais pacíficos. Portanto, isto é considerado paz atualmente. Expandir um bloco militar e fragmentar o seu adversário. Quero dizer, está bastante distante da Carta de Paris para uma nova Europa, mas apenas um pouco. E é verdadeiramente doloroso para mim, porque, tendo sido parte integrante do grupo de estratégia econômica de Gorbachev em 1990, tendo proposto ajudar na transição econômica de um sistema que não teve sucesso, sistema soviético para um sistema funcional, e isso foi recusado pelo Ocidente. Eu vi tudo isso. Sentei-me em frente a Boris Yeltsin em dezembro de 1991, quando ele disse ao nosso pequeno grupo que a União Soviética tinha acabado e que ele queria que houvesse paz e cooperação com o Ocidente, para que a Rússia se tornasse simplesmente um país comum ao lado do restante da Europa. E com Kaja Kallas ofereci conselhos ao pai dela, que atuava como governador do Banco Central da Estônia. Em 1992, ajudei a Estônia a conceber o seu Banco Central e a sua moeda. Recebi um prêmio bastante elevado por isso, na verdade um prêmio nacional pela minha significativa contribuição, e ela nem sequer conversa comigo. Eles não querem conversar, só querem mais. É uma loucura, tão autodestrutivo. Mas não é a primeira vez na Europa, lamento dizer. Bem, essa é simplesmente a minha última questão rápida. Considera isto como quando os líderes europeus afirmam que a Rússia está a planear atacar-nos assim que terminarem com a Ucrânia? Temos de lutar contra eles agora. Será que eles realmente acreditam nisto ou é apenas encenação, dado que você tem interagido com estas pessoas? Bem, a maioria daqueles que estão agora no poder
Qual é a sua impressão? Porque, por um lado, se quiserem prolongar a guerra mais um pouco, têm de vender estas narrativas. Mas, por vezes, fica-se com a impressão de que eles podem realmente acreditar nas coisas que estão a propagar. Portanto, é muito difícil de perceber, porque em alguns momentos eles disseram exatamente o oposto. Eles reconhecem que criar uma Europa sem a Rússia inevitavelmente se tornaria uma Europa contra a Rússia. Penso que Angela Merkel fez este comentário uma vez, então será que eles acreditam nisso ou é apenas uma postura? E Angela Merkel disse sobre a reunião da NATO em Bucareste em 2008 que sabia que, se avançassem com este roteiro para a adesão da Ucrânia à NATO, isso iria resultar em guerra. Ela disse isso, portanto, eles sabiam disso. Então, acho que com os líderes europeus a situação é complicada. Primeiro, muitos sabem, mas talvez se tenham esquecido ou se deixado levar por uma agitação. E vamos lembrar, eles são completamente impopulares. Seja o que for que eles estejam a dizer, não estão a levar os seus públicos com eles de todo. Portanto, eu diria que os pontos mais importantes são dois. Primeiro, o público não acredita nisso. E, em segundo lugar, os europeus, se acreditarem nisso, a primeira coisa que eu faria se realmente acreditasse nisso seria sentar-me com os homólogos russos e dizer: como garantimos que isso não aconteça? O que nos pode dizer sobre garantias para nós se garantirmos a sua segurança ao parar o alargamento da NATO e a nossa segurança? Essa é uma conversa a ter. É uma boa pergunta para o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov. Justo, mas nem fazem a pergunta. Eles simplesmente declaram que presumem a resposta. Isso é um caminho autossuficiente para o conflito armado. Portanto, a questão é que se realmente acreditam nisto ou são extremamente ingênuos. Suicidas ou homicidas para as suas próprias populações, ou são tão tolos que não percebem que, se acreditam nisso, é melhor sentarem-se com os seus homólogos e tentarem encontrar uma forma de evitar que isso ocorra. Porque há coisas que se podem fazer na diplomacia, acordos que se podem alcançar, zonas de neutralidade e zonas de amortecimento, monitorização e compromissos que podem ser importantes. E eles nem sequer tentam explorar essas opções. Mais uma vez disse aos amigos europeus que conheço: o que estão a fazer? Vão falar com os vossos homólogos. Assim, podem tomar decisões que não se baseiem nos vossos preconceitos, nas vossas reivindicações, na vossa política interna falsa ou nas vossas ilusões, seja o que for, mas pelo menos com base em alguns factos que consigam discernir. Mas a realidade é que a diplomacia europeia não se destaca de forma tão impressionante ao longo da história. A tendência para a guerra é incrível. A incapacidade de dialogar é realmente incrível. E mesmo quando existe um risco verdadeiro, eles nem sequer sabem como lidar com o risco de maneira realista. Portanto, sim, se Kaja Kallas não deseja dialogar com os russos, escolham um representante de assuntos externos alternativo para a Europa. Mas vá dialogar e vá a algum lugar. Vá até Abu Dhabi, vá até Istambul, convide um homólogo para visitar Bruxelas, vá até Moscovo, mas vá lá. Pare de simplesmente afirmar que vamos para a guerra. Sim. Agora, como europeu, gostaria de ver a Europa mais representada nas instituições internacionais, mas ao mesmo tempo reconhecendo que Kaja Kallas não representa os interesses europeus. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo.